Você está no canal Unidade Médica, que reúne médicos interessados em debater assuntos relacionados à medicina e ao exercício da profissão. Inscreva-se e deixe seu like. Ouça agora mais um podcast do canal. Olá, este é o canal Unidade Médica. Eu sou Renato Graça, médico e professor de ortopedia da UERJ e ex-conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, CREMERG, no período 2003 a 2018. Temos visto nas mídias sociais e mesmo nas conversas de amigos ou dentro de hospital muitas críticas ao preparo deficiente do aluno da Faculdade de Medicina. Escutamos que uma formação ruim tem se refletido no aumento do erro médico e na má prática da medicina. Ao mesmo tempo que escutamos essas observações, também vemos que as pessoas manifestam como solução a adoção de um exame tipo o exame da OAB, seria um exame da Ordem dos Médicos do Brasil. Um exame para, ao final do curso médico, o egresso da Faculdade de Medicina fazer um exame para ver se ele está apto a praticar medicina, e já existem até projetos de lei no Senado e na Câmara para que isso seja instituído e que o aluno, o egresso que não passar nessa prova não poderia praticar medicina. Esse mau preparo está também associado ao grande aumento do número de faculdades de medicina no país, especialmente nos últimos 25 anos. Em 1997, nós tínhamos 85 faculdades no país, hoje temos 320, um aumento imenso que nos leva a estar na segunda posição no mundo em número de faculdades de medicina. Estamos apenas atrás da Índia, sendo que a Índia tem uma população 6 vezes maior do que a nossa. O CREMESP, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, adotou de 2005 a 2019 esse exame para médicos formados em São Paulo. Então, aqueles que estavam formados em São Paulo eram obrigados a fazer esse teste, que foi feito de maneira experimental e que chamou atenção para um alto número de reprovados. Todos os testes, exceto os dois últimos, houve um número de reprovados maior do que 50%. A solução encontrada pelos advogados para resolver o problema do mau preparo e para resolver o problema de excesso de faculdades foi a adoção, no final dos anos 90, de um exame conhecido como a prova da OAB, onde o advogado formado, após o encerramento da faculdade de Direito, o egresso presta um exame para poder praticar a advocacia. Os aprovados passam a poder praticar a advocacia. Os números de aprovados são pequenos, o número de aprovados é pequeno, cerca de 1/3 dos que prestam concurso são aprovados. Esse índice vem se mantendo através dos anos. 9 entre 10 faculdades aprovam menos do que 30% dos seus alunos de direito, e o número de faculdades de direito não parou de crescer. Hoje temos no país mais de 1.700 faculdades de direito. O Brasil tem o maior número de faculdades do mundo. O Brasil sozinho tem mais faculdades de direito do que Estados Unidos, China e a Europa juntos. Então, como se vê, esse exame da OAB, que foi instituído para melhorar o nível do estudante de direito, para diminuir o número de faculdades de medicina, das faculdades de direito, esse exame não tem funcionado nas faculdades de direito, porque a reprovação é alta e porque o número de faculdades de direito não para de crescer. Mas existe uma grande diferença entre esse exame da OAB e o exame para os médicos. É que o reprovado do exame da OAB, portanto, bacharel em direito, ele pode ainda ter uma chance, ele tem ainda mercado de trabalho para ele. Mesmo não tendo sido aprovado no exame da OAB, o bacharel em direito tem mercado de trabalho. Ele pode trabalhar em escritórios de direito, pode trabalhar como analista judiciário, ele pode ser assessor jurídico, ele pode prestar concurso para delegado, para defensor e até para magistratura. Portanto, existe um amplo mercado de trabalho para esses reprovados. O que não acontece na medicina. O médico ou o egresso da faculdade de medicina
uma vez reprovado, e a maioria deles seria reprovado, não teria mercado de trabalho. O Brasil forma 24 mil médicos por ano. Então, mais do que a metade desse número não poderia trabalhar. Mas, na prática, o que penso que poderia acontecer é que muitos deles iriam dar um jeitinho de trabalhar, praticar medicina de uma maneira ilegal em algum canto do país que fosse pouco fiscalizado. Então, o número de faculdades do Brasil de medicina é alto, forma um grande número de estudantes, forma um número maior até do que o número de residências disponíveis. Então, nós temos 44% de médicos formados a mais do que o número de vagas na residência médica. Portanto, a conclusão dessa conversa é que este exame de ordem para os médicos parece não funcionar muito bem. O que poderia funcionar melhor seria uma avaliação das faculdades. Existe já, o Ministério da Educação faz uma avaliação periódica de faculdades, é o conhecido como o ENAD, mas o ENAD, até onde vai o meu conhecimento, o ENAD jamais puniu uma faculdade que formasse alunos ruins, médicos ruins. Desconheço que alguma faculdade de medicina tenha sido fechada depois de uma avaliação do ENAD. Então, esse exame do ENAD deveria ser mais rígido, deveria obrigar e fiscalizar o número de professores mestres, professores doutores, que essas faculdades tivessem hospitais de escola, que tivessem anatômicos com cadáver de verdade. Então, uma avaliação melhor da faculdade me parece que seria mais justa. Mal comparando, eu gosto sempre de citar um exemplo que eu ouvi uma vez em algum lugar. É o exemplo de um restaurante que fez ou fazia comida estragada. A vigilância sanitária foi lá fiscalizar o restaurante. O que ela fez? Ela pegou a comida estragada, jogou no lixo e fechou o restaurante. E determinou que aquele restaurante só voltasse a funcionar quando comprovasse que estivesse fazendo comida saudável. O exame de ordem dos médicos é mais ou menos comparado com isso. Nós, em vez de jogarmos fora produto médico formado, o egresso da faculdade, em vez de puni-lo, impedi-lo de praticar medicina, essa punição deveria ser para a faculdade. Aquela faculdade deveria ser fechada e só voltasse a funcionar quando comprovasse que tinha boas condições de fornecer um ensino de qualidade. Existe um meio termo aí que possa também talvez ser a solução, é a avaliação das duas coisas, a avaliação da faculdade, uma avaliação rígida das faculdades de medicina e uma avaliação periódica dos alunos, não uma avaliação depois de formado, mas uma avaliação periódica, tipo o teste de progresso, que já é feito pela ABEM, Associação Brasileira de Escolas Médicas, e já realiza esse teste de progresso para os alunos da Faculdade de Medicina, que é uma prova fornecida ao aluno de medicina ano a ano. O aluno faz a prova no seu primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, e ele vai avaliando. Às vezes as faculdades fazem de 2 em 2 anos, mas é uma avaliação do próprio aluno, uma avaliação periódica, onde o próprio aluno e a faculdade podem ter noção como está indo o desempenho daquele aluno. Então, antes do aluno se formar, antes de gastar R$700 mil, que é o preço que uma faculdade particular cobra para um aluno se formar em medicina, antes de gastar essa fortuna, o aluno lá no início da faculdade ele já vai ter essa noção. Não, eu devo me dedicar mais à faculdade, me devo dedicar mais à medicina. Ou então chegar à conclusão que não, esse aí não é um caminho bom para mim, não, vou desistir agora, antes de gastar uma fortuna do meu pai. Então, o teste de progresso, esse parece que ser uma coisa mais justa, desde que seja conjugado com o exame da faculdade. Então, essa é a nossa conclusão, que para a medicina, o exame de ordem dos médicos, o exame de final do curso, é um procedimento injusto, é um procedimento que pune o médico recém-formado, pune o produto, ao invés de punir quem está produzindo aquele produto ruim. Muito obrigado. Se gostaram de nossa conversa, divulguem nos seus grupos de médicos e acompanhem sempre essa e outros debates no nosso canal Unidade Médica. Até a próxima!
Você ouviu mais um podcast do canal Unidade Médica. Para ouvir e assistir mais conteúdos como esse, é só se inscrever em nosso canal. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @Unidade Médica RJ, no Instagram e Facebook.